meus amigos, tudo bom? Vamos começar o módulo 6, aula 1. Vamos falar um pouco aqui sobre a cassação da CNH, ok? A cassação da CNH é uma penalidade mais grave do Código de Trânsito Brasileiro. O condutor, ele fica 2 anos sem poder dirigir e ele tem que fazer um processo de reabilitação, no qual ele se submete a todos os exames, né, iniciais lá para retirar, necessários para tirar a habilitação. A única questão é que se ele tiver a categoria D lá, ele volta com a mesma categoria, né, que possuía. Dependendo do caso, passar muito tempo, ele tem que voltar para a categoria inferior. Reservando, né, ali a data da primeira habilitação. Isso aí, por exemplo, ele tirou uma habilitação em 2000, ele foi cassado em 2010. Lá no campo lá da habilitação, mesmo ele fazendo o processo de reabilitação, vai aparecer como uma primeira habilitação no ano de 2000. Ok? Após o período de cassação, cumprindo a reabilitação, ele recebe a CNH novamente. Ok? Ele já está reabilitado. Quando ocorre a cassação? Na redação do artigo 263, né, o condutor pode ter a CNH cassada quando dirigir o veículo com a CNH suspensa, né? Ou mesmo se ele incidir, né, em uma infração autossuspensiva, cometer algum crime de trânsito, né? Se ele foi condenado judicialmente, o juiz ele pode impor ali, ele pode cassar a CNH do condutor nesses casos, tá? Ok? As etapas do processo de reabilitação da CNH cassada. Após o cumprimento do prazo de 2 anos de cassação, é necessário fazer o processo de reabilitação. A etapa 1. Para motorista lá, profissional que dirige caminhão, é necessário, né, para conduzir veículo qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D e E, realizar o exame toxicológico sujeito, né, o motorista à infração prevista no artigo 65b. Então ele tem que fazer aqui nessas categorias o exame toxicológico. O motorista que não quiser realizar o exame, né, tem a opção de pedir rebaixamento da categoria para retornar para B. Aí, quando ele fizer a reabilitação, que dá o direito, né, de dirigir ali a um veículo que não pode carregar cargas a mais de 3 toneladas ali, cuja lotação não exceda 8 lugares. Caso o motorista tenha interesse em solicitar rebaixamento da categoria, deve fazê-lo antes de realizar o exame toxicológico, mediante solicitação no portal lá do Detran ou diretamente no Detran ou no Poupatempo. Okay? Então, categoria CDE, exame toxicológico. Etapa 2. Ele tem que fazer o exame médico. A aprovação do exame médico e aptidão física e mental, né? E avaliação psicológica de requisito para ir para a próxima etapa. Primeira etapa, dependendo da categoria, é o exame toxicológico. Se deu positivo, já não passa para o exame médico. Ok? Mas categoria B, aí ele já vem para o exame médico. Em caso do motorista habilitado na categoria CDE, o exame médico deve ser realizado dentro do prazo de 90 dias, contados a partir da data da coleta do exame toxicológico. Tá? Se passar isso daí, ele também perde lá e tem que fazer novamente. Tem os profissionais credenciados, né, pelo Detran. No caso aqui eu coloquei São Paulo, que é onde eu estou, mas o padrão segue o mesmo para todos os estados. Okay? A definição dos profissionais é feita conforme divisão equitativa. É um sisteminha lá que faz o sorteio. Ok? Etapa 3. Preciso fazer o curso de reciclagem na cassação? O curso de reciclagem ele é exigido para os motoristas condenados judicialmente por algum delito de trânsito ou motorista que possui penalidade de suspensão da CNH com curso de reciclagem pendente.
Então, nesses casos aí, é necessário fazer, além da cassação, né? Etapa 4, a prova teórica, né? A gente falou que a suspensão também tem que fazer, e aqui a gente está só mostrando como é que é feito. Que o procedimento é muito parecido, só muda a questão de categoria, essas questões aí, dependendo do motorista, da categoria do motorista. A prova teórica ela é composta de 30 questões, né, e tempo de prova de 40 minutos, sendo necessário acertar de 21 a 30 questões. Né. Se for reprovada na prova teórica, deverá ser paga a nova taxa do exame e solicitar a remarcação da prova na unidade de atendimento, onde o processo de reabilitação deu início. Tá? Normalmente onde que a CNH está registrada, né? Ou está cadastrada no Detran. Ali que tem que fazer esses requisitos e ele mesmo ele vai fazer a prova. Ok? Então passou a prova, acertou 21 questão ou mais, passou essa quarta etapa. Agora a parte prática, né? Ele tem que fazer o exame prático, né, da categoria B, por exemplo, ou da sua categoria. Né? Cumpridas as etapas anteriores, só marcar a segunda e última prova do Detran para concluir o procedimento de reabilitação. Né? O temido exame prático. Ele fez o exame, a prova, depois vai fazer o exame prático. O artigo 16 da Resolução 168 de 2004, ele determina que o exame para carros é composto de 2 etapas. Né? Então, não é a critério do agente, né? Tem uma norma que regulamenta. A primeira etapa é estacionar vaga delimitada por balizas removíveis e a segunda, conduzir o veículo em via pública urbana ou rural. Ainda no exame prático, né? Aí agora para a moto, né? Conforme determina o artigo 17 da Resolução 68, ele tem que fazer um zigue-zague, slalom, né? Com no mínimo 4 cones alinhados com distância entre eles de 3,5 metros. Depois é a prancha de elevação com no mínimo 8 metros de comprimento, quer dizer, uma prancha reta, ele tem que seguir reto. Né? E 30 centímetros de largura, tá ok? Para ele passar naquela entrada. Sonorizadores com regra de largura e espaçamento de 8 centímetros e altura de 25, 0,25 centímetros, né? Na largura da pista e com 2,5 metros de comprimento. Okay? Duas curvas sequenciais de 90 graus, né? Ele vai fazer um L. Fazer um L. Duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de 8. Okay? Fazer um 8. Então essas etapas da categoria A, ele tem que ser aprovado aqui em todas essas etapas, né? Então, como a gente vê a diferença ali da suspensão e da reabilitação, a suspensão ele faz aquele processo de reciclagem, mas ele não necessariamente faz a prática. Na cassação ele já faz a prática, ele já tem que fazer a reabilitação. Essas são as diferenças, tá ok? E é claro que é mais custoso, né, a cassação. Né? Por isso que é uma das penas mais graves aí do CTB. Por isso que ele deve sempre recorrer. Um grande abraço, até a próxima aula.